Olá, sou Cristiane de Souza Ferreira, professora do Instituto Federal do Acre, atualmente cursando mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Acre. Nosso objetivo hoje é mostrar como alunos deficientes visuais podem identificar algumas figuras planas, ou seja, apenas identificar, não calcular perímetro e área, mas identificar através das texturas, classificar e nomear de acordo com as suas especificidades. Para começar, nós elaboramos um plano de aula. Nesse plano de aula, nós podemos ver que a parte que está em português possui apenas uma página. E isso aqui nós precisamos transcrever para o Braille para que o nosso aluno cego tivesse acesso ao material. Para transcrever em Braille, nós utilizamos como suporte célula Braille, prancheta, reglete, punção, papel A4, 40 kg, que é um papel mais espesso que suporta a perfuração da escrita em Braille. Então, transcrevemos o nosso plano de aula em Braille. Como vocês viram, o plano de aula possuía apenas uma página. Mas depois de transcrever para o Braille, essa uma página acabou se transformando em 4 páginas. O que faz com que o nosso aluno tenha um tempo maior para executar a leitura desse material, pois ele possui um tempo diferente para essa leitura. Em seguida, nós passamos para a adaptação das figuras planas utilizando materiais texturizados. Nós percorremos algumas papelarias para encontrar material adequado para começar as construções, porque numa única folha nós precisamos utilizar 6 texturas diferentes de EVA. E nós vamos começar com a identificação do triângulo, que é um polígono que possui 3 lados. Começaremos com a classificação dos triângulos quanto ao número de lados. Então, vemos aqui o triângulo equilátero. Equilátero porque ele possui todos os lados iguais. E essas marcações nas laterais é o que indica que os lados são iguais. Nessa figura, nós utilizamos um EVA purpurinado, que é um pouco mais áspero. Passamos para o nosso triângulo isósceles. Isósceles porque ele possui 2 lados iguais. E para os lados iguais, nós utilizamos a marcação para que o aluno pudesse identificar. Utilizamos uma textura em pele de cobre. Fomos para o triângulo escaleno. Triângulo escaleno possui os 3 lados diferentes. Então, utilizamos marcações que identificassem que esses lados são diferentes. Em cada um dos triângulos, nós temos a escrita em Braille logo abaixo, para que o aluno possa ler também, caso ele não lembre. Vamos agora para a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Vamos começar com o triângulo retângulo. Retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E aqui nós identificamos com o próprio EVA e colinha em alto relevo. Para os ângulos agudos, nós utilizamos material de embalagem plástica. Vamos para o nosso triângulo acutângulo, onde nós utilizamos uma textura de EVA ondulada. Triângulo acutângulo possui todos os ângulos menores que 90 graus, mas maiores que 0 graus. A marcação dos ângulos agudos foi indicada também por embalagem plástica. E finalmente chegamos no nosso triângulo obtusângulo, onde nós utilizamos uma textura veludada. O triângulo obtusângulo ele possui 2 ângulos agudos e um ângulo obtuso. Os ângulos agudos, ou seja, maiores que 0 graus e menores que 90 graus, foram utilizados em embalagem plástica. E para o ângulo obtuso foi utilizado papelão. Seguimos então agora para a identificação dos quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados. Vamos começar com o paralelogramo. O paralelogramo é um polígono que possui os pares de lados paralelos. E essa textura utilizada no paralelogramo é uma textura aveludada.
Seguimos para o nosso losango. Losango é um tipo de paralelogramo porque ele possui pares de lados paralelos, mas ele também tem os lados congruentes e os ângulos opostos iguais. E nós usamos uma textura em pele de cobre. Vamos agora para o quadrado, que também é um tipo de paralelogramo porque possui pares de lados paralelos, com mais especificações. O quadrado possui todos os lados iguais e também possui ângulos de 90 graus. Vamos para o retângulo, que também é um tipo de paralelogramo, mas se diferencia do quadrado por não possuir todos os lados iguais. Entretanto, ele possui pares de lados paralelos, né? E os ângulos também de 90 graus. Seguimos agora para o trapézio. O trapézio não é um paralelogramo porque ele não possui os pares de lados paralelos, ele só possui dois. Esses dois aqui não são paralelos. Esse aqui nós chamamos de trapézio retângulo porque ele possui ângulos de 90 graus. E o nosso trapézio isósceles. Isósceles porque ele possui esses dois lados iguais, ou seja, congruentes. E nós utilizamos uma textura com renda e lantejoulas. Vamos agora para a identificação dos polígonos quanto ao número de lados. Vamos começar com o pentágono. O pentágono é um polígono que possui 5 lados. Nós utilizamos uma textura com renda e lantejoulas. O hexágono é um polígono que possui 6 lados. Utilizamos uma textura ondulada. Vamos agora para o heptágono. É um polígono que possui 7 lados. Utilizamos a textura purpurinada. O octógono é um polígono que possui 8 lados. Utilizamos uma textura aveludada. Noneágono, polígono de 9 lados. Utilizamos uma textura em pele de cobra. E finalmente, o nosso decágono, polígono de 10 lados. Utilizamos uma textura normal em EVA. Esperamos com isso que possamos contribuir para que os alunos possam fazer a identificação desses polígonos em suas aulas. Muito obrigada.